Olá pessoal, meu nome é Alexandre. Mais uma vez estamos aqui gravando com o Denison da Polimig. É uma série de 5 vídeos ao todo, onde o Denison está procurando esclarecer alguns itens, uns tópicos mais difíceis de ser compreendidos no dia a dia ou na leitura do PAF em si. Então estamos aqui, eu e o Denison, e hoje o Denison ele separou alguns itens lá do requisito 6, 41, 41A e 42, não é isso, Denison? Para ele escolheu esses itens, que são itens que ele entende que são críticos, onde o pessoal procura sempre tirar dúvidas com ele, lá com o pessoal da Polimig. Então, o objetivo hoje é colocar esses itens, esses requisitos, de uma forma mais esmiuçada, mais detalhada para você que nos assiste, poder esclarecer. Gostaria de reforçar que a Daruma, em parceria com a Polimig, vem procurando sempre dar apoio a você, Software House. Como já foi dito em todos os demais vídeos que nós fizemos, a Daruma continua e vai manter a política de não fazer software. O objetivo da Daruma é fazer você, Software House, portar o seu software para a Daruma, fazer o porte para o PAF, mas não concorrer contigo. Sempre trabalhar em parceria com você. Denison, por favor. Então, começando aí, meu nome é Denison, né? Eu sou o técnico no órgão técnico Polimig na matriz de Belo Horizonte. E a gente vai ressaltar aqui alguns pequenos requisitos que são de fator relevante e de grande importância, alguns, para o PAF-SCF. Vamos começar pelo requisito 6, que nada mais é do que o DAV. O DAV ele tem todo um processo de criação no qual o número dele tem que ser sequencial, ou seja, começa do 000 e aí do 1 até o 999, até completar os 10 caracteres. O DAV pode ter de 10 a 13 caracteres. Esse tamanho, ao chegar ao último, né, ou seja, chegar ao 13º caractere, com todos os 9, ele deve ser reiniciado a 1 de novo, novamente. O DAV ele tem a possibilidade de impressão, tanto no ECF quanto em impressora não fiscal, lembrando que são testes distintos, ou seja, no ECF ele vai ter a possibilidade de trazer aqueles itens como texto em relatório gerencial. E na não fiscal, ele vai ter a possibilidade de trazer aqueles itens num formulário, né, do anexo 2 do ato COTEP 0608, no qual contém já todo o layout desse formulário não fiscal, que deve conter a descrição dos itens, valor unitário, valor total do item, valor total do DAV, deve manter um cabeçalho e rodapé do DAV fixos, contendo o título, número do CO, os dados do contribuinte, os dados do estabelecimento emitente, algumas mensagens específicas do DAV, como não é documento fiscal, não é válido como recibo, como garantia de mercadoria, não comprova o pagamento. O DAV ele não pode ter a possibilidade de ser autenticado, ou seja, o software não pode possuir parâmetros, configuração, nem funções para autenticar um DAV, ou seja, passar que aquele DAV passe a ter algum valor fiscal ou contábil. O DAV ele pode ser impresso uma única vez, ou seja, após impresso, ele já não pode ser mais alterado, nem incluído, nem excluído nenhum item. O DAV ele também não pode ter a possibilidade de se lançado um item, ou seja, pelo devido fato dele ser concomitante à base de dados, ele não pode ter a possibilidade de alteração desse item, ou seja, lançou ele, ou seja, gravou no banco, constou na tela e já tem um número, ele não pode alterar a quantidade nem valor unitário desse item já lançado. Ou seja, caso esse item, assim como também já foi explicado no vídeo 1, como pré-venda, seja lançado indevidamente, a pessoa que está manuseando o software deve cancelar aquele item, ou seja, ele ficará registrado e cancelado com o seu respectivo e continua registrando os outros itens. Ao emitir o cupom, o DAV deve armazenar em banco de dados o CO desse cupom para vincular o número do DAV e também imprimir no rodapé do cupom, logo após o MD5, o número do DAV com seus respectivos 10 caracteres. Tá. Denison, deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta aqui. Quando você fala que ele pode ser impresso uma vez, significa que se estiver imprimindo esse DAV e algo ocorrer durante a impressão que impeça de concluir com sucesso, não pode ser reimpresso do início depois? Perfeitamente. O que pode ser feito é você mesclar esse DAV que houve um erro durante o processo de impressão, tá, e mescla esse DAV em outro DAV, você gera um novo número sequencial, tá, contendo os itens que você quiser, tá, e esse outro DAV você pode permitir imprimir mais uma vez. Tá. Então, assim, como até o pessoal que está nos assistindo, Software House, conhece, no TEF tem vários testes que são feitos na hora de homologar o TEF,
que implica em erro durante a impressão. Fim de papel, impressora offline, impressora desligada, tampa aberta e assim vai. Então, no caso do DAV, essas saídas não existem. Ou você tem uma impressão de primeira 100% correta, ou a partir de então, se não foi na primeira, a única coisa que você pode fazer é pega os itens do DAV, faz um merge lá, um mescla, como você colocou aí, com outro DAV, com um novo número sequencial, e aí sim faz essa impressão, é isso? Perfeitamente, isso mesmo. Tá certo. E quando você fala que são 10 caracteres, na verdade você está falando ali que são 10 dígitos esse número sequencial. Perfeito. É o número sequencial de 10 dígitos. 10 a 13. Que quando chega, então até 13 é o máximo. Quando chega em 999 todos os dígitos, aí sim ele virou tudo e começa do zero. De novo. Tá certo. E o tempo de armazenamento em banco de dados dessas informações referente aos DAVs? Tá. Das informações referentes aos cupons fiscais, é o período de 5 anos ele deve armazenar essas informações. Tá. Agora o DAV ele tem que armazenar isso por período decadencial, Tá. ou seja, de 10 anos. Fez um DAV, ele vai ficar sempre constante em base de dados. Tá. Existe algum tipo de relatório só dos DAVs que tem que ser emitido e entregue assim periodicamente, todo mês? Não entregue-se periodicamente, mas tem uma possibilidade de menu fiscal que você tem a geração do DAVs emitidos em relatório gerencial, Tá certo. são contendo vários campos, o título, data da emissão, número, valor do DAV, número do CO se ele virou cupom, número do CO se ele foi impresso em ECF. E você tem também a possibilidade de gerar arquivo desses DAVs. Tá Que é certo. arquivo eletrônico, também pela opção menu fiscal. Ok. Mas fora isso, se não for através de menu fiscal, os arquivos, ou melhor, as informações destes DAVs gerados, elas têm que ser colocadas lá num data center, em algum lugar, ou até mesmo em posse do contador, numa mídia, e ele tem que armazenar, guardar isso por 10 anos. Perfeitamente. 10 anos. Porque a qualquer momento, ao longo do ano corrente para 10 anos menos, isso pode ser solicitado pelo fisco. Correto. É isso, Isso né? mesmo. E é o tipo do documento que por mais tempo tem que se armazenar e guardar, não é isso? Correto. O DAV é o único que tem que é por 10 anos, né? Decadencial, isso. Tá certo. Legal. Já em Terminal DAV, nós vamos pular agora para o DAV OS, que nada mais é do que o DAV cujo título é ordem de serviço, ou seja, destinados às prestadores de serviços, como lojas de computadores, conserto, própria oficina de conserto também, às vezes eletrodomésticos, entre outros, prestações de serviço. Tá. Esse DAV OS, na verdade, ele deve seguir todos os requisitos do DAV, porém com um aspecto interessante, que é, caso haja a alteração de algum serviço já lançado no DAV, você deve gerar novo DAV OS contendo o número do DAV OS anterior, ou seja, fazer um modo cascata aí. A partir que você altera o serviço num DAV OS ou insere ele no mesmo, ele deve gerar um novo número de OS e deve fazer referência ao OS anterior. Isso utilizando DAV OS. Mas já em contrapartida a isso, foi criado na 0108 um outro requisito que possibilita o DAV OS a não seguir os padrões de DAV, e sim seguir os padrões de conta cliente. Ou seja, em todos aqueles lugares no qual se mencionava DAV OS, pode agora ser mencionado conta cliente. E aí, em vez dele fazer o controle de DAVs emitidos, guardar todas aquelas informações respectivas ao requisito 6, ele pode guardar agora as informações respectivas ao requisito XL1, nada mais é do que o 41. E verificar, na verdade, 41A, e verificar a possibilidade de fazer uma conferência de conta cliente, que contendo toda a descrição de todos esses itens, essas conferências sempre vão ser na CF. Ele pode fazer o conta clientes abertas, né? Ou seja, lançar ali todas aquelas contas clientes daqueles veículos ou eletrodomésticos que ainda estão em processo de produção, que não finalizaram ainda no cupom fiscal. Então, todo esse controle fica um pouco mais amplo do que o controle do requisito 6. Ambos são aceitos durante o processo de homologação. Apenas a software house vai marcar lá se ela trabalha com DAV OS atendendo ao requisito 6 do DAV e ao requisito XL1, ou vai trabalhar atendendo ao requisito do conta cliente, que é o XL1A. Tá. Mas a software house também pode atender os dois, no caso, né? Trabalhar com os dois segmentos. Nada impede, né?
Nada impede assim, desde que seja parametrizável. Ok. Ou seja, num determinado cliente ele vai trabalhar com WOS, ordem de serviço, Ok. e no outro ele vai trabalhar com conta cliente na utilização da ordem Tá. de serviço. Porque um é bares e restaurantes e o outro é oficina de concerto. Sim, não, mas nessa situação todos dois vão ser oficinas de conserto, porém Tá. com funcionalidades nos softwares distintas. Tá. Mas, a conta... Ah, tá, ok. Não é o caso da conta cliente do controle da... De restaurante, Do não. É uma consumo. conta cliente Conta específica para Ok. oficina de conserto. Ok, bacana. Ok, outro requisito que a gente ia abordar também durante nesse vídeo é o vendas do período. A gente vai aprofundar um pouco mais nele para deixar claro quais são os registros e respectivas informações que a empresa desenvolvedora de PAF-SF deve trazer para a gente para que sejam validados esses arquivos. Tá, qual que é o requisito? Esse é o requisito 28. 28. 28. Bacana. O requisito 28, ele pede a geração de 2 arquivos, todos dois assinados digitalmente. Um dele é o ato COTEP 0908, que nada mais é do que o SPED. E o outro é o convênio 5795, que é o Sinteg, ou seja, todos os dois arquivos devem ser já no layout desses respectivos convênios e atos COTEP e contendo os registros 10, no caso do Sinteg, registro 10, 11, 50 e 54 para nota fiscal eletrônica modelo 1, nota fiscal eletrônica e nota fiscal modelo 1A, os registros 60M, que é o MES, 60D diário, 60A analítico, para cupons fiscais, o registro 61 para nota manual, ou seja, aquele talãozinho, D2, né, nota fiscal de venda do consumidor, e os registros 75, 90 e a EAD no final. Para validação desse registro, a gente simplesmente retira a EAD ao final do arquivo e passa ele no validador disponível no próprio site do Sintegra. Certo. Não pode ocorrer nenhum erro, ou seja, algumas advertências são aceitas, mas erros, aí a empresa desenvolvedora deve corrigir esses respectivos. Tá. No caso do ato COTEP 0908, que é um arquivo no layout do SPED, deve gerar lá os blocos 0, que são dados do contribuinte, dados do contador, todos os dados sobre produtos, tabela de produtos, conversão de unidade de medida, dados do participante, do registro 0 são esses respectivos. Do bloco C entra a família C100, que é o C100 para as notas fiscais modelo 1, 1A e eletrônicas, os C170, que são os itens das respectivas, e os C190, os totalizadores. Das notas manuais, é o C300, para o bloco de notas em si, 350 para uma nota respectiva, 370 os itens dessa nota, e o 390 os totalizadores, a partir de CFLP, CST e alíquota. Para cupom fiscal, são os registros da família C400, C400, 405, 420, 460, 70 e o 490, todos respectivos a cupom fiscal. O bloco H, nada mais é que o inventário, e o bloco 9, que são totalização dos registros anteriores constantes no arquivo. Tá, uma dúvida, Denison. Tem muita informação que pode ser retirada do ECF, inclusive a Daruma Framework DLL, que nós disponibilizamos para os desenvolvedores, ela é capaz de gerar esses registros já conforme o layout do Sintegra e do SPED. Na hora do teste, o movimento que é solicitado, ele é o movimento corrente ou até a última redução Z? Ele pode ser solicitado até o movimento corrente do dia. Certo. Porém, ele vai trazer só as informações que estão constantes na base de dados. Bacana. Porém, como não foi emitida essa redução Z, Tá. ele não vai ter como buscar as informações em base de dados para geração dos respectivos registros em cada um desses dois arquivos. Tá. Então, assim, se eu tivesse um software, então, no caso, me colocando no lugar do nosso, de quem está nos assistindo. Se eu tenho lá um software que eu estou utilizando a DLL, a Daruma Framework DLL, e ela gera para mim o Sintegra e gera o SPED, eu posso, diariamente, na redução Z, capturar os dados através da função que essa DLL me fornece, armazená-los em banco de dados, para que, no momento em que for solicitado para gerar, eu, independente do ECF, porque ele não vai ser capturado ele na hora, eu vou lá na base de dados e apanho. No entanto, são dados que eu fui recuperando dia após dia, movimento após movimento. É isso, Exatamente. né? Ou seja, durante o processo de emissão da redução Z, ele pode pegar essas informações que a impressora vai retornar para ele, Tá certo. através da DLL da Daruma, Ok. e gravar essas informações em base de dados. No momento Bacana. de geração do arquivo, ele já não depende mais dessas informações Legal. para que, ou seja, todas essas informações referentes à redução Z já estão na base de dados. Ele Tá não certo. depende mais da ECF, podendo desligá-la para a geração dos arquivos. Lembrando que
no momento em que ele já está registrando os itens e abrindo os respectivos cupons, todas essas informações também já são retornadas pelas próprias DLLs, já são gravadas em base de dados. Ok, bacana. E o próximo requisito? Outro requisito que a gente ia abordar seria a questão dos postos revendedores de combustíveis, levando em consideração principalmente o cálculo do volume remanescente. Ou seja, o volume remanescente é aquele volume em que, antes da última redução Z do ECF, ele deve fazer o cálculo do volume, ou seja, encerrante final, menos encerrante inicial, menos tudo que virou cupom, menos tudo que virou nota, menos tudo que foi ferição. Se caso esse cálculo for maior que zero, ele deve emitir um cupom fiscal, quando lá o tanque, bomba e bico. E, no caso, como esse é um volume remanescente, deve emitir um cupom fiscal nesse respectivo volume para abater essa diferença. Isso só vai acontecer caso haja perda durante o processo enviado pelo concentrador. Lembrando também que é de extrema importância em que todos os abastecimentos devem ser buscados diretamente do concentrador. Ou seja, o software não pode fazer nenhum cálculo em cima desses abastecimentos. Tá, porque o concentrador dá informação fidedigna, né? Perfeitamente. Ele vai dar o encerrante final, volume, já tem todas as informações. O software traz as informações para si, grava as informações em base de dados e aí mantém um controle sobre isso. Lembrando também, respectivamente, que é de interesse das empresas que desenvolvem postos de combustíveis, durante a redução Z, antes de ser emitida ela, ele tem também o processo de emissão dos cupons, dos abastecimentos pendentes. Nesse momento, o software obrigatoriamente tem que emitir um cupom por abastecimento. Ou seja, cada abastecimento de tanque, bomba e bico, ele tem que emitir um cupom respectivo. Você tem lá 10 abastecimentos, tem que ser 10 cupons, um para cada respectivo cupom fiscal. E aí, a partir de cada tanque, bomba e bico, ele vai fazer o cálculo do remanescente e verificar se tem a diferença. Tá certo. Após todo esse cálculo, ele deve enviar comando de relatório gerencial impresso em ECF e gerar aí, após isso, verificar e enviar o comando de redução Z. Todo esse processo é automático pelo programa. Lembrando também, importante, em que o encerrantes, agora do menu fiscal, é a geração de um arquivo no layout do C1, o C2 e o C9. Esse encerrantes do menu fiscal, onde agora é arquivo, entrou no lugar onde era gerencial. E esse gerencial passou a ser obrigatoriamente emitido após o comando de toda leitura X pelo PAF-ECF. Ou seja, mandou uma leitura X, já tem que imediatamente mandar um relatório gerencial de encerrantes. Até o momento. Até o momento. Certo. Outra informação importante é, como eu já havia dito... E esse gerencial com os encerrantes mantém-se aquilo que já era feito anteriormente. Perfeito. É o mesmo layout, não mudou. O layout não mudou. Na verdade, o layout do relatório de encerrantes, eu acho que acrescentaram apenas algumas informações. Certo. Se eu não me engano, data e hora do abastecimento e o dia que foi abastecido. Tá certo. Nesse relatório. Tá. E é importante, como eu já havia dito, a cada redução Z, se tiver abastecimento pendente, é um abastecimento por cupom fiscal. Mas durante o dia, caso a empresa, o contribuinte, deseje emitir um cupom fiscal com mais de um abastecimento, se é permitido, é permitido. Porém, todos esses abastecimentos que ele enviar ao cupom fiscal devem estar constantes no campo, se não me engano, mensagens promocionais ou informações suplementares, onde contém as 8 linhas. Tá. Lembrando que, caso haja um volume maior de abastecimentos do que cabe no cupom fiscal nesse campo, esses abastecimentos não poderão ser enviados ao cupom. E somente aqueles que sairão nas suas respectivas linhas. Ok. Tá entendido. Ok. Sobre abastecimentos, tem a questão da redução Z. Caso ela seja emitida no software na data de movimento, todo aquele processo do volume remanescente, abastecimentos pendentes, tem que sair antes da redução. E aí entra a questão em caso, de repente, o gerente de estabelecimento está com pressa, uma sexta-feira, ele vai embora e não envia o comando de emissão de redução Z nessa data de movimento. E aí ele volta, era uma sexta-feira, ele volta numa segunda-feira e a CF se encontra com o redução Z bloqueada. Pendente, né? Pendente. Ou seja, o software deve, no caso, enviar comando para emissão dessa redução Z primeiramente, porque se ela mandar qualquer comando de impressão de outro documento, a própria impressora vai bloquear isso, porque o ECF está inoperante, né? Ou seja, o Z está bloqueado, o ECF encontra-se inoperante na situação.
Então ele deve enviar o Z e todo aquele processo que ele fazia antes da redução Z, agora ele tem que fazer imediatamente após a emissão da mesma. Tá, então vamos ver se eu entendi. Você tem toda a parte de controle de encerrantes, volume remanescente, que quando a Z é feita na data do movimento, então hoje é 19, vou fechar antes da meia-noite, fazer a Z antes, então antes da Z eu faço esse controle. Certo. Deixei virar o calendário, pronto, agora já é depois da Z. Primeiramente a Z e depois esse controle. Perfeito. Tá certo. Tá. Então, postos de combustíveis, acho que ficou um pouquinho claro aqui sobre isso. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre bares e restaurantes similares. Qual que é o requisito? Se eu não me engano, é o XL1, sem a letra A, porque a letra A é o da AVOS com conta de cliente. Ok. Então, XL1 para bares e restaurantes. 41 então, né? 41. Legal. O 41 nada mais é do que, para todo aquele estabelecimento em que realiza consumo dentro do estabelecimento, ele tem a possibilidade de fazer aquilo com que seja um controle de conta cliente. Nos roteiros anteriores, essa expressão era se dada controle de mesa. Ok. Ou seja, todo software que existia essa expressão controle de mesa passou a ser substituído por controle de conta cliente. Certo. No qual faria o mesmo controle, mudando apenas a expressão para abranger também outros ramos de atividade, não só bares e restaurantes similares, como também hotelarias e diversos outros estabelecimentos. Essa conta cliente nada mais é do que a possibilidade de você abrir uma mesa, ou seja, do lançamento do primeiro item, lançou um primeiro item, a mesa já se encontra com status aberta, e ir registrando os respectivos itens que estão sendo consumidos ou solicitados pelo cliente. Ao final, o cliente pode solicitar uma conferência de mesa, né, para verificar se realmente foi todos os itens que ele selecionou, e dar OK. A partir dessa conferência, já com todos os campos adequados ao respectivo ato COTEP, que descreve quais campos devem constar, se o item veio transferido de outra mesa, se ele está cancelado, e aí todo esse espelho do conferência de mesa que é emitido pode se retornar no cupom fiscal, ou seja, tudo que sair numa conferência de mesa deve se espelhar no cupom fiscal. Tudo que está constante na mesa vai ser no cupom fiscal. Se o item está cancelado, ele vai ser registrado e cancelado. Se ele veio de uma outra mesa, ele vai ser simplesmente registrado, porém, no seu conteúdo, ou seja, antes, no status desse item dentro da mesa, ele veio que está transferido da mesa 1 ou da 2, por exemplo. No menu fiscal também existem outras possibilidades que são transferência entre mesas, que é de todas as mesas abertas, constar quais foram os itens da mesa de origem para a mesa de destino, para onde constante esse item, ou seja, o item X veio da mesa Y e está na mesa 8, é um exemplo. Então esse relatório de transferência de mesas possibilita das mesas abertas saber quais itens veio transferidos de mesas e para onde esses itens foram transferidos. Tem a possibilidade também de registrar o relatório de mesas abertas, que é pelo menu fiscal também. O relatório de mesas abertas nada mais é do que contendo a data e hora de abertura de cada mesa. Lembrando que essa data e hora é a data e hora do lançamento do primeiro item. Lançou o primeiro item, essa é a data e hora de abertura. Aí vem aquela dúvida, mas conta cliente se assemelha muito à pré-venda e tudo, e tem aquele controle da redução Z? Não, antes da redução Z, ele simplesmente envia comando para emitir relatório de mesas abertas. Ou seja, e após virar o dia de movimento, após virar essa redução Z, a mesa ainda se encontra-se aberta, podendo ser lançado mais itens, como também ser cancelado alguns itens, de repente, se houver o estorno por parte do cliente. Tá, então, só dar uma exercitada. É normal os bares passar da meia-noite, 2 da manhã. Com o detalhe que o ECF, a impressora fiscal, só vai exigir a emissão da redução Z a partir das 2 horas da manhã. Correto. Por mais que tenha virado o calendário, ele ainda tem 2 horas de sobrevida após a virada do calendário. Então, temos lá a mesa 8, como você citou, está aberta, chegou 2 da manhã, o ECF bloqueou, ele não permite mais lançamento. Então, no caso, a mesa 8 ela passa de 19 para 20 no calendário e os itens todos também vão juntos. Os itens todos também vão juntos. Tá Quando certo. esse passa, não quer dizer que ela muda a data e hora de abertura, não. Não ela é isso, né? continua com a data e hora de abertura do dia anterior, porém ela continua-se com o status em aberto. Não há necessidade de cancelar, devendo essa mesa a ter, por parte do cliente, a solicitação da emissão do cupom fiscal. E aí a partir daí é que ela vai ser concluída e gerado algum controle financeiro e baixado esses estoques respectivos após a emissão do cupom fiscal. Ok.
Outro requisito que nós poderíamos abordar aqui também é sobre o estoque. O estoque, antes, ele era apenas uma opção no menu fiscal, na qual podia constar, você clicava nessa opção e ele gerava todos os produtos constantes na tabela de produtos, com seus respectivos estoques, se está negativo ou se está positivo. Agora essa opção mudou um pouco, dizendo se esse estoque ele pode ser dividido em duas situações. Você tem um estoque total, que nada mais é do que a opção que já existia no menu fiscal antes, que era o estoque normal. Esse estoque total vai gerar, conforme eu falei, todos os produtos respectivos, tabelas de produtos, com seus estoques, levando em consideração que a posição do estoque agora é sempre a última posição do dia anterior. Ah, tá. Então ele já não é o estoque real ali do momento, é o estoque que eu tinha até o exato momento que eu chamei o comando de redução Z, que eu fechei o dia. Você fechou, na verdade, que você fechou o dia em si no estabelecimento. Exato. Não após uma redução Z, porque você pode ter 3 ECFs e aí mandar um primeiro e aquela ali não é a última posição do dia. Ah, tá. Então não é até a última redução Z, e sim até a última venda do referido item. Sim. Ah, ok. Venda se entende através de nota, de cupom, ao todo. Ok. E essa posição estão sendo do dia anterior, ela pode possibilitar um maior controle do que o controle atual concomitante, ou seja, vendeu, registrou, é um controle bom, é um controle ótimo. Só que, em termos de verificação, esse controle, para se verificar realmente a posição atual do estoque, teria que se emitir o Z em todos os caixas, parar a entrada de notas fiscais e também as suas respectivas saídas, e aí sim fazer uma contagem no estoque para verificar se está batendo nossas informações. Tá. Então, tendo uma perda aí nesse estoque, perda de um dia, sempre levando em consideração que ele sempre vai ser abatido no dia seguinte, Certo. você consegue ter uma posição mais Bacana. fixa e fidedigna dessa informação. Bacana. A outra opção do estoque é o estoque parcial. É novo. Esse estoque parcial deve ter a possibilidade de você selecionar por código e ou descrição. Esse ou quer dizer que você terá de ter a possibilidade de selecionar por código e descrição. Ou seja, você pode selecionar o produto 10, o produto X, o produto Y, o produto 11 e aí clicar em gerar arquivo. Será constante nesse arquivo somente esses 4 produtos que você acaba de selecionar. E lembrando que tanto o estoque total quanto o parcial, os seus respectivos estoques é sempre do dia anterior. Só muda a quantidade de itens entre um e outro. Tá. O parcial é requisito novo. Requisito novo, perfeito. Tá. Ok. Essa divisão aconteceu essa publicação do ato COTEP aconteceu em 22 de junho, no qual nós, órgãos técnicos, passamos a exercer esse ato COTEP a partir de 22 de julho. São os 30 dias que a gente tem para se adequar também a essa nova legislação. Ok, bacana. Um outro requisito interessante que poderíamos abordar seria a situação do MD5 constante no cupom fiscal. Ou seja, todo esse cálculo, como eu já expliquei num vídeo anterior, é realizado quando o programa abre. Ou seja, o programa abriu, inicializou o programa, ele já deve fazer um cálculo de cada um dos MD5, todos os executáveis que realizam funcionalidades do roteiro e também das DLLs que realizam funcionalidades do roteiro e gerar um arquivo texto do anexo 10 contendo esses respectivos MD5s. Nesse arquivo ele vai ter outras informações a respeito do PAF-SF da empresa desenvolvedora, sim, bem como também informações do próprio laudo técnico. A partir desse arquivo, a empresa ainda assim na inicialização deve gerar um MD5 desse respectivo arquivo, criptografá-lo colocando dentro do arquivo do GT do número de série. Esse arquivo que se encontra no GT do número de série, ao comando de emissão do cupom fiscal e de fechamento do mesmo, deve sair no rodapé do cupom ou no campo mensagens promocionais, na primeira linha, primeira coluna do campo, escrito MD5, 2 pontos e os respectivos códigos de 32 caracteres retornado. Ou ele pode colocar isso em informações suplementares, que é o campo de 8 linhas, na qual também deve constar a mesma mensagem. Tá certo. Então ele é dinâmico. Então houve uma troca de DLL, esse MD5 já vai mudar. Perfeitamente. Tá. Qualquer um dos executáveis que houver alguma recompilação ou alguma mudança, isso impacta em novo MD5 impresso no cupom fiscal. Tá. Aí até aproveitando o gancho, Denison, e se ocorre do fabricante substituir a DLL, seja qual for o motivo, esse MD5 vai mudar. A empresa desenvolvedora do PAF-SF, ela precisa fazer algum tipo de
comunicação lá para o fisco? Como funciona isso aí? O interessante é que a empresa desenvolvedora comunique ao fisco qual foi a DLL que houve a mudança e qual será o novo MD5 impresso no cupom fiscal. A partir de então? Perfeitamente. Agora, detalhe, e como funciona isso? Isso varia, muda conforme o estado ou já é uma regra fixa? Sempre você vai enviar um e-mail ou entrar no portal e como que funciona esse comunicado? Esse comunicado geralmente acontece direto nas próprias secretarias de Fazenda. Porém, tem alguns formulários já para serem preenchidos, outras podem ser via um site mesmo. Então aí vai de secretaria para secretaria quais informações a desenvolvedora deve enviar ao mesmo. Então tem que fazer uma consulta ao posto fiscal mais próximo para entender o procedimento. Né? Tá. E aí é sempre assim, então fez uma alteração, o fabricante alterou alguma DLL lá que o PAF-SF consome na hora de trabalhar os itens do menu fiscal, esse comunicado tem que ser feito. E se for uma alteração no próprio PAF-SF mesmo, na rotina do PAF-SF, a forma de comunicar é a mesma? Como que é isso? A mesma, porém aí ele deve se explicitar um pouco mais a fundo quais foram as rotinas que ele alterou e informar essas rotinas à própria secretaria. Mas é preciso queimar um CD com os fontes de novo, envelopar, lacrar? Como que é isso? Depende também do procedimento da própria secretaria. Se ela pedir o canhoto do envelope, geralmente aqueles envelopes lacráveis. Com as fontes que geram aquele novo binário, que dá aquele novo MD5. E aí o envelope fica com a empresa e manda o canhoto somente para a secretaria. Então isso também é uma questão que tem que ser visto ponto a ponto. Ponto a ponto, por secretaria. Ok, tranquilo. Um outro ponto que a gente poderia abordar aqui nesse vídeo, que seria interessante, poderia ser o caso de falar um pouquinho sobre mesclagem, a diferença entre mesclagem de pré-vendas e mesclagem de DAVs. Qual que é a diferença entre um e outro? Na pré-venda, pela obrigatoriedade dela ter que virar cupom fiscal, você deve constar todos os itens das pré-vendas anteriores. Exemplo, vou mesclar a pré-venda 1 com a pré-venda 5. Então você vai gerar a próxima pré-venda que pode ser a 6. Tudo bem. Contendo todos os itens da 1, todos os itens da 5, respectivos nessa pré-venda. E essa pré-venda vai virar cupom fiscal. Já no DAV, há a possibilidade de você mesclar o DAV 1 com o DAV 5. Lembrando que a numeração do DAV é distinta da numeração da pré-venda. Então são duas numerações distintas. No caso do DAV, você pode mesclar o DAV 1 com o DAV 6. Nessa mesclagem vai gerar um próximo número, possibilitando assim, de repente pode ser o 13 ou o 14, qual for o número sequencial do estabelecimento lá. Isso é controlado por servidor, ou seja, é um número para todo o estabelecimento. Esse DAV, você pode selecionar do DAV 1 e do 6 quais itens você vai querer. Ou seja, do 1 eu quero só 2, depende dos 5 constantes no mesmo, e do 6 eu quero um só. E aí constar 3 itens no DAV, 13 ou 14 vai ser o próximo que você vai gerar. Bacana, esclarecedor. Perfeitamente. Mais algum item que você quer abordar? Não, nesse vídeo, a princípio, a gente pode, para os próximos vídeos, de repente, a gente colocar mais alguns outros pontos impactantes e que possam ser de grande importância para o desenvolvedor. Tá certo, então a gente vai ficando por aqui. Eu queria só deixar já uma chamada aqui que o próximo vídeo, dessa série de 5 vídeos, nós vamos falar, o Denison vai esclarecer um pouco melhor, toda a parte assim burocrática para você, desde que você entra em contato com o órgão certificador, até o momento em que você tem a publicação no Diário Oficial da União da sua homologação. Então, não deixe de assistir esse último vídeo dessa série de vídeos. Obrigado. Muito obrigado.